Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Apresentação: Cíntia Cardoso. Olá, eu sou a Cíntia Cardoso e começa agora mais um Brasil Notícias conversando com um especialista. E o tema do boletim de hoje é Síndrome do Pensamento Acelerado. Esse transtorno ganhou os meios de comunicação recentemente, depois do caso de uma cantora que chegou a ser hospitalizada com sintomas do problema. A nomenclatura é nova e muitas vezes está relacionada à ansiedade e outros transtornos já conhecidos pela ciência. E para esclarecer o assunto, nós recebemos hoje uma especialista no tema, a psicóloga Joana Dark Sakai. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Estamos aqui para falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, com muito prazer. E para começar, doutora, o que seria essa síndrome do pensamento acelerado? Então, veja, é uma alteração na mente da pessoa. É quando a mente fica repleta, cheia, completamente cheia de pensamentos, de dados, informações, estímulos, tanto visuais quanto sonoros. E tudo isso enche muito a mente, o pensamento fica ruminando o tempo todo. E tudo isso vai acarretando um aumento da carga de ansiedade dessa pessoa, né? E, consequentemente, o que pode causar à vida dessa pessoa? Um grande desgaste à saúde física e à saúde mental dela. E quais que seriam os sintomas que essa pessoa com a síndrome do pensamento acelerado ela apresenta? É um excesso de pensamentos, como você mencionou? Como que funciona? Exato, né, Cíntia? Então, veja, a pessoa fica tão agitada, fica tão inconstante no seu humor, nas suas ações, que ela se torna irritada e irritante por conta de toda a exigência que ela vai fazendo no meio. Que exigência? Na medida em que ela se sente tão exigida, porque são informações demais, ela não consegue parar para sentir o prazer simplesmente. Ela exige que o outro atue no ritmo dela. Então, é muita ansiedade, é dificuldade de concentração, há lapsos de memória frequentes, há dificuldades de sono, e ao despertar, não foi um sono reparador, de modo que ela desperta cansada. Ela é irritada, ela é inquieta, né? A gente pode até, inclusive, observar que ela tem dificuldade de viver frustrações, porque ela está tão ansiosa que quer para ontem algo que seria para amanhã. E, consequentemente, ela vai ficando com alteração de humor e fazendo com que o entorno dela, né, o ambiente em que ela está, também fique com o humor alterado, porque a atmosfera fica tensa, né? Ela pode ter dor de cabeça, dor de estômago, dor nos musculares e até gastrite. E você sabia, Cíntia, que a gente observa isso em pessoas que vivem sob pressão, né? Executivos, jornalistas, médicos, né? Pessoas profissionais da saúde, e inclusive até em crianças. E sabe por que em crianças? Porque as crianças e os adolescentes estão vivendo sob a exigência de uma agenda de executivos. Então, elas têm muitas atividades extracurriculares, elas são muito exigidas para tirar excelentes notas, né? Então, ela também vai ficando com este pensamento acelerado, por conta dessa quantidade exacerbada de informações, de estímulos cada vez mais crescente. Então é uma síndrome, é um transtorno, né, que afeta todas as idades, desde o infantil, desde as crianças até os adultos, os idosos. E me conta uma coisa, doutora, a senhora já deu uma palhinha aí, já explicou um pouquinho sobre as causas desse problema. O excesso de informações, e eu trago aqui também a questão dos estímulos a respeito da internet, das redes sociais, todos esses fatores ao longo do dia poderiam ser gatilhos para o desenvolvimento desse transtorno? Com o advento da internet, como você bem colocou, tudo tornou-se tudo tornou-se rápido demais, tudo foi para ontem. E, consequentemente, isso veio a avolumar tudo aquilo que a pessoa já tinha antes da internet. Quando se navega na internet, há uma quantidade absurda de textos, de imagens, de informações que pilham o cérebro. E o cérebro fica
bombardeado dessas informações e vai consumindo de modo turbinado a memória, a paciência, não é? E a pessoa não vai dar conta. Por quê? Porque é tudo muito para ontem, né? E aí fica identificado exatamente a síndrome por conta da quantidade e da velocidade de tudo isso que acontece. E aí há um bombardeamento e ninguém aguenta, né? Exatamente. Bom, para quem chegou agora, esse aqui é o Brasil Notícias, conversando com um especialista, e o tema de hoje é Síndrome do Pensamento Acelerado. E a nossa convidada é a psicóloga Joana Dark Sakai, que falou sobre as causas e também os sintomas desse problema. Agora, doutora, quais são as consequências no dia a dia dessa pessoa que sofre com esse transtorno? Então, o excesso de informações satura o córtex cerebral. Consequentemente, essa saturação produz uma pessoa hiperpensante, uma pessoa que não consegue parar de pensar. E, consequentemente, ela fica agitada, impaciente, inquieta, não suporta ser contrariada, tem uma baixíssima tolerância à frustração, uma baixíssima tolerância a esperar o tempo do outro. E aí, Cíntia, tudo fica mais difícil na convivência. Inclusive no mercado de trabalho, né? Sim, inclusive no mercado de trabalho. Porque você tem que ficar sempre antenado, sempre conectado. Ele começa a apresentar erros, porque a memória dá sinais de falha, né? A fadiga corporal e mental também dá sinais. Então, essa mente hiperpensante também produzirá muitas falhas. E como que uma pessoa pode combater ou reverter esse quadro? Existe alguma forma de se prevenir? Olha, se prevenir sim e combater sim. São dois momentos diferentes. Primeiro de tudo, perceber-se nesse estado. Porque à medida em que a pessoa se percebe nesse estado, então ela tem que se dar conta para alterar a própria rotina. Aí é onde eu respondo para quem vai evitar e para quem quer sair deste quadro. A atividade física libera no organismo a dopamina, a endorfina, que são hormônios do bem-estar. Então, à medida que caminha-se, expõe-se ao sol, pé no chão, faz atividades mesmo as de academia, ou seja, tem um tempo para si, isso já é um bom começo, tanto para evitar quanto para sair desse quadro. E eu acredito também que o equilíbrio com relação ao consumo de informações e até a autocobrança também faz parte, né, dessa prevenção. Sem dúvida. Mais pausas durante o dia, mais pausas. Então, se você fazia só a pausa do almoço, vai fazer a pausa do meio da manhã, a do almoço, a do meio da tarde e a finalização. E não levar para casa trabalho, porque tem pessoas que desligam o computador no escritório e continuam com o computador em casa, né? Então, essa pessoa está só se dando a oportunidade de crescer enquanto quantidade, não enquanto qualidade, né? Então, não está tendo um tempo para si mesmo. Uma outra coisa é parar de reclamar. Uma dica bem simples, né? Mas muito importante para o dia a dia. Exatamente. Né? Ficar próximo a pessoas interessantes, né? Tem estudos que informam que nós atuamos como a média das 5 pessoas mais próximas de nós. Então, se essa média de pessoas não são pessoas interessantes, a gente, de alguma forma, se torna mais uma delas, né? Também não sendo interessante. Né? Fazer uma lista de desejos, o que eu quero para mim, amanhã, depois de amanhã, o ano que vem. Né? São atitudes simples, mas são atitudes que você tem que se disciplinar para poder atuar. Né? Mas a atividade física sistemática, eu diria que é a primeira delas. Bom, então deu para a gente perceber aqui as consequências da síndrome do pensamento acelerado, mas também que prevenir e combater essa enfermidade, né, esse transtorno, é possível aí de uma forma muito simples e gratuita muitas vezes. Basta um pouquinho aí de boa vontade, colocar o corpo para se movimentar. Olha, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, doutora Joana Dark. Muito obrigada. Muito obrigada a você pela oportunidade e até uma próxima. Um grande abraço. Obrigada a todos. Eu também fico por aqui. Até o próximo boletim informativo do Brasil Notícias. Brasil Notícias. A informação que você precisa.